Pessoal, nós vamos dar continuidade hoje à nossa aula de geografia. A aula passada nós começamos a ver sobre as cidades brasileiras, onde apareceu lá a primeira vila, São Vicente, né? E hoje nós vamos trabalhar na apostila na página 18 e 19, onde vai falar de dois tipos de cidade, que são as cidades espontâneas e as cidades planejadas, tá? As cidades espontâneas, que fala na página 18, são aquelas aonde surgiram daquelas pequenas vilas, inicialmente na história aqui que nós já vimos nas aulas anteriores, e elas se desenvolveram naturalmente, porque as pessoas foram chegando, foram se instalando, abrindo seus comércios, seus estabelecimentos de acordo com a necessidade, ou seja, não era nada planejado para que aquela cidade fosse vista como seria no futuro. Eles construíam as coisas de acordo com a necessidade do momento. E essas cidades nós podemos ver no nosso país, até hoje, desde a época passada, mas elas ficaram, algumas, conhecidas como cidades históricas. Nós temos, por exemplo, no estado de Minas Gerais, muitas dessas cidades. A cidade de Tiradentes, a cidade de São João del Rei, nós temos a cidade de Ouro Preto, né? Entre outras tantas por aí em outros estados. Mas por que elas ficaram marcadas? Porque elas, além de elas iniciarem lá na época que a gente viu depois da colonização, toda aquela questão que os índios foram catequizados e as primeiras vilas foram surgindo. Então, elas foram se desenvolvendo e elas fizeram parte da história brasileira, né? Historicamente, elas estão até hoje aí. São muito visitadas por turistas hoje, atualmente. São cidades que quando você visita, elas têm história para contar, né? Porque elas fizeram parte da história brasileira, lá do início da colonização. Porém, a obra dela, a construção dela, ela fica muitos problemas às vezes. Por quê? Porque era construído de acordo com a necessidade da população. Então, ruas, por exemplo, lugares são mais largas, outros são mais estreitos, são chamadas as ruelas. As casas, nessas cidades, as portas das casas, geralmente elas dão acesso direto à rua, até porque não se pensava numa questão de violência e tudo, né? E assim sucessivamente. E essas cidades, elas surgiram muito a partir da época que tinha os tropeiros. O que eram os tropeiros? As pessoas que viajavam, que levavam encomendas, que buscavam de um lugar para outro. E eles, no meio do caminho, eles precisavam se hospedar em determinados lugares, né? Nessas vilas, na época onde hoje são cidades. E essa movimentação de gente, essa movimentação econômica, fez com que surgissem essas cidades. Então os tropeiros, essas pessoas que viajavam de um lado para o outro, através da comercialização de produtos, eles que impulsionaram muito ao desenvolvimento dessas cidades, né? Nós temos, por exemplo, na época lá atrás que conta a nossa história, nós temos a cidade de São Paulo, que hoje a gente chama de São Paulo, né? Que ela foi fundada em 25 de janeiro de 1554. Na época, ela era conhecida como a Vila São João. E era um lugar que tinha muito os hospedeiros, né? Por causa dessa comercialização de produtos. Então, hoje não é mais Vila São João, é a cidade de São Paulo, né? Diga-se de passagem, a maior cidade do país. Então, para ver como lá no início esses hospedeiros tiveram grande significação nesse desenvolvimento econômico, né? E a população foi crescendo com a chegada dos imigrantes de outros estados em São Paulo. Por quê? Porque corria notícia que lá estava se desenvolvendo, tinha trabalho, né? Então, as pessoas de outros estados foram indo para São Paulo em busca de uma oportunidade melhor de vida, onde a população aumentou muito, né?
E essa cidade foi crescendo de forma espontânea, ou seja, não tinha um planejamento sobre as construções, como que seria, sem ter uma prévia de que daqui 20 anos, quantas casas terão, daqui 50 anos. Era tudo de acordo, construído com a necessidade da época, né? E tornou-se hoje a maior cidade do país. Por isso que, devido a essa falta de planejamento inicial lá atrás, e também devido à superpopulação, ela ficou um tanto que comprometida no sentido de viabilidade de muita coisa, de acesso, né? Porque tem aquela parte central da economia central de São Paulo, tem as periferias, né? Onde tem uma aglomeração de gente muito grande. Então, a São Paulo, diga-se que é uma cidade que ela não foi planejada, ela é uma cidade espontânea e cresceu muito. Tem outras que não crescem muito, como inicialmente eu falei, as cidades de Ouro Preto, Tiradentes, elas são cidades históricas, onde foi lá no início da colonização, e elas também são espontâneas, né? Nós vamos ver aqui algumas fotos, por exemplo, de como que é Ouro Preto e Tiradentes. Agora, então, vamos ver as outros tipos de cidades, as cidades planejadas. As cidades planejadas, a própria palavra já fala, planejamento, quer dizer, antes delas surgirem, teve um estudo prévio, feito por engenheiros, urbanistas, arquitetos, né? Estudou-se o solo, aonde seria melhor a construção de edifícios, de prédios, onde teria uma consolidação melhor para isso, né? Aonde seria desenvolvido um setor comercial, aonde seria um setor residencial, mais para casas, aonde seria uma parte mais industrial. Então, isso se chama uma cidade planejada, porque inicialmente é feito um estudo da área, né? E, vamos dizer assim, separados esses setores, para que isso auxilia no desenvolvimento da cidade, na questão de localização, né? Porque existe um setor industrial, então as indústrias se localizam lá. O setor comercial, o setor residencial. Não que nesses outros não possa se misturar alguma coisa, mas separados é de um melhor entendimento e uma melhor localização e desenvolvimento da cidade também. É uma organização. Tá? Isso vocês têm lá na página 19 da apostila, né? Então, essas cidades onde tem esse estudo, onde é feita uma planta, né? E ali a gente chama de cidades planejadas, tá? E temos também várias cidades no país onde nós podemos dizer que são as cidades planejadas, né? A nossa capital do país, por exemplo, Brasília, a cidade de Brasília é uma cidade que foi toda ela estudada para ser feita naquele lugar, a maneira que ela foi elaborada. Então, é uma cidade planejada. Uma outra capital que nós temos, que ela foi planejada, é Goiânia, né? É uma cidade que também foi planejada. E nós temos a mais nova capital, a capital, a última capital de um estado brasileiro, que é Palmas, no Tocantins, também é uma cidade que foi toda ela planejada. Aí, de repente, alguém poderia perguntar, professora, mas as cidades planejadas têm que ser somente as capitais de estado? Não, não são somente. No Rio Grande do Sul, por exemplo, nós temos uma cidade que foi totalmente planejada, que se chama Caxias do Sul. Então, eu só citei essas porque são as mais conhecidas, né? Brasília, que é a capital do país, Goiânia, Palmas, no Tocantins. Por que essa diferença? Vocês vão ver nas fotos o planejamento feito, né? O distanciamento de uma coisa para outra, as ruas mais largas, mais espaçosas. Qual é a diferença das primeiras cidades lá, das espontâneas para as planejadas? As planejadas, com essa organização, por exemplo, das ruas mais largas,
faz com que facilita o trânsito, né? Auxilia isso daí também. As passagens, as passarelas de pedestre. Então, tudo isso é um conjunto aonde vai auxiliar o desenvolvimento da cidade, tá? Então, isso tudo vocês vão ver na página 18, 19 e 20 da apostila de vocês. Vocês vão ter que ler esse texto, tá? Eu dei uma resumida para diferenciar para vocês o que é uma cidade espontânea de uma cidade planejada. Espontânea é aquela que cresce, nasce naturalmente a partir de pequenas vilas e ela vai aumentando de acordo com a necessidade. A planejada, ao contrário, só se começa mediante um planejamento feito por profissionais da área e tudo mais, tá? Então, vocês vão ler o texto para ter um melhor entendimento, para ampliar o conhecimento de vocês e depois vocês farão as atividades que eu vou enviar.